Você já sentiu o peso de um silêncio que parece o eco de um grito? Quando seu emprego desapareceu, você ficou diante da janela do seu apartamento, ansioso, chamando quem prometia ajuda. Apenas um amigo apareceu com um café, ouviu seu desespero e, quando você triunfou, celebrou como se fosse seu próprio. Quando a irmã caiu doente, e se mesmo o homem estava lá, silencioso, oferecendo palavras que curavam. Ele não julga, ele celebra. E essa lição te libertou dos falsos amigos, aproximando dos verdadeiros. Você está no canal Sombras do Amor. Esta é uma história enviada para nós. A manhã de carnaval ainda carregava o calor abafado do verão de 2010, quando Lucas Mendes cruzou a Avenida das Laranjeiras, seus tênis escuros rangendo suavemente sobre o asfalto recém-banho de chuva. Ele caminhava em direção à pequena cafeteria ao ar livre, onde, como em todas as suas rotinas matinais, a música de um samba leve misturava ao aroma de café expresso recém-preparado. O Centro Financeiro de São Paulo, com suas fachadas de vidro que refletiam a luz vibrante da tarde, servia de palco para a constante movimentação das pessoas. Motoristas de táxi, executivos correndo entre reuniões, artistas de rua tentando se destacar entre o caos. Lucas, de 1,80 m, cabelo preto curto, barba rala e olhos castanho escuros que observavam o movimento com atenção quase meditativa. Vestia sua camisa de linho clara, calça jeans escura e um tênis preto que combinava perfeitamente com sua bolsa de couro. Ele sabia que, naquele dia, a cidade pulsava mais forte do que nunca e que a celebração da vida, apesar das cicatrizes do passado, estava apenas a alguns passos de distância. Na manhã seguinte, o sol ainda agudava um último reflexo sobre as fachadas de vidro do centro financeiro, quando o telefone tocou novamente e, sem esperar mais, a porta do café Oásis Urbano se abriu para revelar o meu amigo de longa data, Marcelo, com o sorriso sereno que sempre carregava. Ele não chegou apenas com um café. O aroma de café torrado recém-molhado quase preenchia o ar vibrante das calçadas de pedra e dos letreiros neon que iluminavam a avenida. Enquanto eu desabafava sobre a demissão que tinha acabado de chegar, Marcelo me ouviu sem interrupções, seus olhos castanhos escuros fixos em mim, como se ele já soubesse que algo profundo estava acontecendo. Ele não ofereceu conselhos vazios, apenas pediu que eu respirasse fundo, segurando o copo com a mesma paciência que mantinha seu café na hora certa. O som das conversas animadas de outros clientes ao fundo, o clamor de vendedores ambulantes de frutas típicas de verão, tudo se misturava com o silêncio confortável que eu havia encontrado naquele momento. Quando o relógio marcou as 2h30, Marcelo, com um leve sorriso, disse que tinha encontrado uma nova oportunidade para mim, não apenas no sentido profissional, mas no sentido de mostrar que, mesmo quando tudo parece perdido, há quem esteja disposto a segurar a mão. Eu, com a cabeça ainda cheia de dúvidas, senti um peso que se dissipava, como se o café na mão dele fosse, simbolicamente, a última gota de esperança que eu precisava. Ele me convidou para um passeio pelo bairro, para que eu pudesse respirar a energia do carnaval que ainda estava por vir e perceber, sem pressa, que, às vezes, a presença de um verdadeiro amigo é o mais valioso dos presentes. Quando a notícia da recuperação de minha irmã finalmente ecoou nas ruas de Ipanema, ele chegou com um sorriso tão amplo que quase parecia ter levado o sol de carnaval dentro da mala. Em meio à brisa quente de julho, rodeado por cafés ao ar livre e o clamor dos carros nas avenidas do centro financeiro, ele me convidou para celebrar em um pequeno restaurante italiano que abria cedo, apenas para atrair os primeiros profissionais que buscavam um almoço rápido. Enquanto degustávamos lasanhas frescas e vinho rosé, ele falou de como a vida pode ser imprevisível e de que, mesmo nas horas mais sombrias, há sempre alguém que escolhe estar ao seu lado sem esperar nada em troca. Eu senti naquele instante que cada passo que fiz havia sido guiado por uma mão invisível e que a amizade verdadeira, assim como o verão em São Paulo, não precisa de um fim marcado, mas apenas de uma continuidade que se renova a cada dia. Quando o contrato finalmente apareceu no meu e-mail, senti o peso da incerteza derreter como neve ao sol. Saí para o café mais próximo, no alto de um prédio que dava para a Avenida da Liberdade, e o Lucas já me aguardava com aquele sorriso tranquilo e um copo de cappuccino fumegante. Ele ouviu cada detalhe das minhas dúvidas, dos nervos que apertavam ao pensar no futuro, das dúvidas de que talvez tivesse perdido o ritmo da vida profissional e respondeu com a mesma empatia que sempre lhe caracterizou. Em seguida, ao ouvir a notícia da aceitação,
Ele ergueu um copo e, entre risos sinceros, parabenizou-me como se a celebração fosse de algo muito maior. Foi nesse instante que percebi que a verdadeira amizade não se mede apenas pela presença em momentos fáceis, mas pela capacidade de escutar sem julgamento e de levar o outro quando a vitória finalmente bate à porta. Quando a notícia de que a irmã de Lucas havia sido diagnosticada com meningite aguda se espalhou pelos corredores do hospital, ele não demorou nem um instante. Em meio ao som ensurdecedor das marchinhas de carnaval que ainda ecoavam pelas avenidas de concreto, ele atravessou a região central de São Paulo, passando por cafés ao ar livre onde o sol de verão batia sobre os rostos dos frequentadores, e entrou na unidade de terapia intensiva com um sorriso calmo, mas olhos firmes em sua missão de apoio. O brilho das luzes fluorescentes contrastava com a luz dourada das lâmpadas de neon dos prédios altos, criando uma atmosfera de urgência que não conseguiu apagar a serenidade que ele sempre carregava. Ele se sentou ao lado do leito, segurou a mão fria dela e, sem julgar, trouxe palavras que eram mais que consolo, lembranças de dias de infância, promessas de que, independentemente do que acontecesse, ele estaria ao seu lado, e a certeza de que a vida continuaria a oferecer oportunidades, mesmo nas horas mais sombrias. Enquanto ele falava, as pessoas ao seu redor pareciam se acalmar, como se sua presença fosse um bálsamo que suavizava o caos do ambiente. Quando a condição da irmã melhorou, ele já estava de volta, pronto para celebrar a recuperação com aquele mesmo sorriso tranquilo, trazendo consigo a alegria que só um verdadeiro amigo sabe cultivar, mesmo quando o mundo parece girar à noite. Quando minha irmã finalmente levantou e sentiu o calor do sol de São Paulo atravessando as cortinas do quarto, eu sabia que aquele momento seria mais que simples recuperação. Seria o retorno de uma energia que havia sido quase perdida. Saímos para o calçadão da Ibirapuera, onde o som da música de carnaval ainda ecoava nas ruas. Escolhemos um pequeno café de esquina com mesas ao ar livre, cercado pela vista dos arranha-céus que, mesmo iluminados à noite, pareciam sorrir. Ele me acompanhou com a mesma calma que sempre demonstrou, oferecendo um sorriso que, sem precisar de palavras, dizia que tudo estava bem. Enquanto degustávamos um café gelado, ele tirou o celular e mostrou fotos da minha nova contratação, celebrando não apenas a vitória, mas também a jornada que nos trouxe até ali. Naquele instante, percebi que o verdadeiro amigo não apenas divide os momentos de tristeza, mas também estende a mão para tornar qualquer vitória ainda mais especial. E assim, no meio da avenida iluminada e dos confetes que ainda pairavam no ar, ele estava lá, como sempre, para celebrar comigo cada passo, cada respiração. Quando o sol se despediu do céu azul de São Paulo, deixando as avenidas do centro financeiro tingidas de laranja, eu caminhava pelos quiosques de feijoada que surgiam em cada esquina como marcos de um carnaval urbano. A brisa de verão carregava o cheiro de café recém-preparado e de folhas de feijão, e eu senti, mais uma vez, a presença daquele amigo que, entre a multidão de rostos passantes, se destacava por sua serenidade. Ele estava sentado em uma das mesas de vidro do Café Luz, onde o som das panelas de aço se misturava ao canto dos corações de pessoas que celebravam a folia. Quando eu me aproximei, ele sorriu, aquele sorriso tranquilo que parecia carregar um convite para ouvir. Eu contei a ele sobre o novo projeto no escritório, a ansiedade de deixar tudo para trás e o peso da expectativa que ainda me acompanhava. Ele escutou sem interrupções, com a paciência de quem sabe que o silêncio é tão importante quanto as palavras. Quando eu anunciei o resultado de minha entrevista, um contrato em uma empresa de tecnologia que valorizava inovação e criatividade, ele levantou um copo de água e brindou comigo com um parabéns. Lucas, você merece. O som de suas palavras ecoou na rua, entre o clamor das marchinhas, lembrando-me de que, mesmo em meio à confusão do carnaval, havia espaço para o genuíno. Enquanto a cidade se iluminava com luzes de neon, eu percebia que cada passo que dava era guiado por essa amizade sólida, que se mostrava não apenas nos momentos de crise, mas também nas celebrações mais simples, como a vitória de um novo emprego ou o retorno de uma irmã ao sorriso pleno. Assim, no coração pulsante de São Paulo, eu continuava a trilhar a jornada, sabendo que a verdadeira amizade é a luz que permanece quando tudo ao redor parece desvanecer. No fim, enquanto a brisa quente do verão de 2010 ainda carregava o perfume de caipirinha e a música alta dos blocos de carnaval ecoava nas avenidas do centro, eu me vi em um pequeno café ao ar livre, na esquina da rua 25 de março, observando a multidão que se movia como uma onda de cores sob o céu azul de São Paulo. Lá, ao meu lado, estava o amigo que, ao longo de tudo, manteve a mão firme na minha história, seja na escuridão do desemprego,
no susto da doença da irmã ou na celebração de um novo começo profissional. Foi nessa quietude entre o som distante de tambores e o farfalhar das folhas das árvores de rua que percebi que, ao me afastar daqueles que alimentavam meu medo e inveja, havia criado espaço para a verdadeira amizade, aquela que ouve sem julgamento, celebra sem inveja e permanece, mesmo nas horas mais silenciosas, como uma luz constante em meio ao caos urbano. Assim, deixei de lado os que não se importavam e abracei quem, de verdade, me compreende, sabendo que, na cidade que nunca dorme, encontrei o meu lugar e, mais importante, o meu verdadeiro porto seguro.